eu vou dizer uma coisa pro senhor. Toda dona de casa tem uma experiência com queimadura. Olha só. Sabe por quê? Quem é dono de casa sabe, né? Já queimou o dedinho no ferro, já espirrou óleo quente, já foi tirar aquela leitoa pururucas mineiras, atenção, aquela leitoa pururuca do forno, já espirrou óleo, não é assim? Sempre tem uma situação que queimou o braço, às vezes numa panela muito quente, tem alguma experiência com queimadura. Para a gente falar sobre isso, vamos conversar com quem entende. Vamos lá, temos visita hoje. Temos visita. Bom dia. Bom dia. Tudo Tudo bem? bem? Bem-vinda. Doutora Oi, Dani, Sabrina, tudo bem? oi, minha querida, tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. Que bom. Vamos começar. Explica para nós essa situação de queimadura, principalmente essas domésticas. Se você tem alguma dúvida, entra lá no nosso Instagram, que a gente tem uma caixinha de perguntas, tá? Daqui a pouquinho nós vamos dar alguns exemplos também, para a gente conversar sobre esse assunto. Primeiro, o que é a queimadura doméstica? Bom, a queimadura doméstica, a queimadura térmica, né, ela pode ser causada por alguma fonte de calor. Pode ser o fogo, pode ser uma panela quente, pode ser o óleo que espirra, entre outras causas. E aí é importante a gente dividir essas queimaduras, Dani, na gravidade da queimadura. Ah, como é? Né? Porque existe a queimadura de primeiro grau e a queimadura de segundo grau. A queimadura de primeiro grau é a mais comum. Ela é mais superficial, acomete só essa parte, primeira camada da nossa epiderme e fica vermelho, bem dolorido, aquela sensação de queimação, de ardência. Já a de segundo grau, você tem um acometimento de uma camada mais espessa da pele. E aí já tem a formação de bolhas. É muito mais dolorosa, fica bem, é um vermelho mais vivo bem, né? E machuca mais. São as que causam mais transtornos, digamos assim. Mas né? vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você fala de primeiro grau, que é essa mais superficial, né? Sim. E a de segundo grau, que é mais profunda. Forma uma bolha. Forma uma bolha. Por exemplo, quando a gente rela o braço no ferro, Sim. o tanto da a potência de quanto se queima que vai determinar isso? Sim. Porque tem algumas vezes, né, que algumas situações que ela não chega a ser segundo grau e outras que sim, né? Exatamente. Tudo vai depender da quantidade de calor que aquela pele recebeu. Se for uma fonte muito quente, um tempo de contato maior, isso vai aprofundando a lesão, vai fazendo com que essa lesão seja mais profunda, maior. Então, quando são contatos mais rápidos e temperaturas um pouco menores, aí faz a queimadura de primeiro grau apenas. Doutora, a gente pensa assim, como acidente doméstico, né? As donas de casa, os cozinheiros, né? Aquelas pessoas que estão mais expostas a fontes de calor. Mas nós temos também as crianças, né? Que muitas vezes acabam sofrendo também com algum tipo de acidente. Nós sabemos que a pele da criança é um pouco mais sensível do que a pele de um adulto, né? Ah, sim, exatamente. Elas se queimam com mais facilidade, né? Porque é uma pele ainda mais fina, não é uma pele completamente madura. A criança não é um adulto em miniatura, ela é um ser que está se desenvolvendo. Então, a pele não tem a mesma proteção que a nossa pele tem. Então, de fato, as crianças estão mais propensas. E a gente tem que lembrar das outras fontes também de calor, né? É a água que cai, pode virar do fogão, né? Uma vez o meu filho se queimou, sabe aquelas passadeiras a vapor? Sim. Começou a liberar o vapor, ele colocou a mãozinha na frente, sem ter contato, mas só ali a proximidade com o vapor, já queimou a mãozinha. A água quente do chuveiro também, às vezes a gente liga a água do chuveiro e não vê se a temperatura está adequada, às vezes vem uma água muito quente na criança, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados redobrados com as crianças. Com as crianças, né? E também com os idosos, né? Lembrar também dos idosos. A pele é mais delicada ainda, Aí né? também já é outra fase, né, fase. da vida. Uma pele geralmente muito fina, mais desidratada, o que facilita as queimaduras também. Tem menos aquela proteção natural da nossa oleosidade, né? Da secreção sebácea que protege a nossa pele. Os idosos também têm menos. E eles também começam a perder muitos reflexos. A agilidade, a rapidez, a audição não é mais a mesma, a visão não é igual. Né, a propriocepção, a capacidade deles perceberem o ambiente também diminui e isso também torna os idosos
mais propensos às queimaduras. E a gente também não lembra das queimaduras. Quando você falou dos idosos, eu lembrei quando vai servir alguma alimentação para o idoso, Sim. às vezes o chá muito quente, o leite, a comida, né? Batata, E assim como né? para a criança, esses Massas, alimentos que Conservam mais Conservam mais muito calor, né? Exatamente, né? A queimadura dos lábios, da mucosa oral, que é muito incômoda também, né? Nossa, machuca demais. E o que a gente deve fazer quando tem uma queimadura assim? Primeira coisa, o que a gente deve fazer? Primeira coisa é afastar logo a fonte de calor. Quanto menos calor aquela pele receber, menos grave será a lesão. Então você tem que afastar logo. E o mais importante é resfriar a área queimada. E aí você tem que procurar uma água corrente e deixar ali o local queimado 5 minutinhos na água corrente. Legal. Né? Às vezes... Independente, porque também a gente não vai calcular, deixa eu ver o grau da minha queimadura. Não, independente. Primeiro ou Vai lá segundo pra- grau, com ou sem bolha, vai para uma água fria corrente. Às vezes, vamos supor, queimou a barriga. Você não vai conseguir ir para o chuveiro correndo. Então, você pode pegar um pano de prato, um tecido úmido ali, colocar água fria nele e ir colocando resfriar. sobre o local para resfriar pelo menos 5 minutos. E às vezes você consegue até com isso impedir que uma queimadura de primeiro grau se aprofunde para uma queimadura de segundo grau. Olha que ótimo. Né? né, Porque a padre? formação da bolha ela não é imediata, às vezes leva uns minutinhos. Então, se você consegue resfriar imediatamente nesse primeiro momento, você às vezes evita a formação da bolha. Essa formação da bolha, o que seria? É quando, como acometeu uma camada mais profunda da epiderme, começa a ter muita formação de produtos inflamatórios e aí puxa muita água e forma aquele exudato, aquela aguinha que fica dentro da bolha e a pele desprega, né? É como a pele se destaca, ela se separa uma camada da outra e no meio de uma camada e outra entra aquele líquido inflamatório. Deixa assim ou fura? Já sei que Era você ia isso que eu ia perguntar. Ai, que vontade de furar, né? Dá uma vontade de furar. Então, em casa é melhor que a gente não fure a bolha. Porque quando a gente fura a bolha, a gente pode furar com um objeto contaminado e ali entrar bactérias. E aquele exudato inflamatório é um caldo de cultura, né? É alimento para as bactérias. Tem muita proteína, muita coisa legal ali para as bactérias se desenvolverem. Então, às vezes, quando a gente fura, a gente pode acabar propiciando a formação de infecções. E o outro problema também é se a gente romper a bolha, às vezes vai ficar uma pele ali exposta e isso se torna muito doloroso. Essas e outras dicas que eu sei que você em casa aí também tá pensando, coloca pasta de dente, faz isso, faz aquilo. Nós vamos resolver isso agora. Vamos lá? Vamos lá? Tem Vamos. mitos. Mitos Além ou de verdades? você xingar o seu ferro, além de xingar o ferro, né? Ah, abençoado, queimou minha mão. Ainda bem que é Abençoada, abençoado. ela falou. Fala outra coisa. Você xinga o ferro e vai lá colocar a mão embaixo da água, Embaixo né? da água fria. Então vamos para a primeira. Vamos lá. Vamos para a primeira, gente. São algumas atividades, algumas coisas que você pode fazer ou não para mitos Para e melhorar verdades, né? a queimadura. Olha só, receitas caseiras. Exemplo, creme dental, manteiga, clara de ovo. Essas resolvem aí? ou não, hein, gente? E aí, o que O que o vocês senhor acham? acha, padre? Vamos lá. Olha, essas coisas muito caseiras dão um pouco de medo, né? Porque Pois às vezes é, pode né? ter algum tipo de contaminação. Eu colocaria como mito. Mito, exatamente. É mito. O que acontece? A clara de ovo, a pasta de dente, elas vão criar ali vão sujar a pele. E se você precisar ir para um pronto-socorro, procurar assistência médica, essa pele vai ter que ser muito bem limpa. Então você sujou a pele. Ah, tá. Né? Eu vou ter que limpar, remover todo e qualquer resíduo dessa pele para evitar a infecção. Clara de ovo é difícil de tirar, pasta de dente também. Doutora, Que coloca azeite, Manteiga. Isso, né? Por exemplo, antigamente, até no tempo bíblico, utilizavam muito azeite. E qual seria o efeito do azeite na pele? Então, talvez num segundo momento, você já resfriou, ela já está numa temperatura normal, a gente já sabe o grau da queimadura. O azeite de oliva, ele pode auxiliar na regeneração da pele. Né, na cicatrização, mas aí num segundo momento. Não nesse primeiro momento. Mas hoje a gente tem outros óleos que são mais adequados à cicatrização do que o azeite de oliva. Ah, legal. Né? E a pasta de dente tem um grande problema, Por quê? porque ela dá aquele alívio imediato por causa do mentol, ele refresca. Só que ela é extremamente abrasiva, ela vai ressecar muito a pele e pode até piorar a queimadura posteriormente. Interessante, Então, gente. é mito. É mito, É hein, mito. gente? Cuidado, Nada desse viu? negócio aí, Colocar água
água corrente. Esse a gente Excelente. viu que é o primeiro, né? Fria. Essa primeira, tá, Primeira, gente? água corrente ou compressa Colocar fria. gelo. O gelo é um pouquinho problemático, acho que é melhor a gente colocar como mito. Tá. Porque o que acontece? Se eu pegar o gelo e colocar direto, às vezes ele é meio seco, pode grudar naquela pele. Que horror. Olha É. só. E o gelo também pode causar uma lesão, que é a geladura, que é o contrário da queimadura. Gelo também queima? Ele queima, né? Ele provoca geladura. Ah, tá. Que também é uma lesão parecida com a queimadura, porque fica vermelho, né? Dolorido. Então, ele também pode queimar. Mas se você pegar o gelo, passar ele um pouquinho na água corrente, deixar ele mais úmido, não aquele gelo seco, e for colocando devagarzinho, ele até pode ser utilizado. Mas a água corrente, com Ainda. certeza, é mais segura. É mais Então, segura. o gelo, vamos colocar no mito. No mito, é mais né? seguro. E a pessoa que fica preocupada, que de repente ela queimou com óleo, né? E ela quer passar água e sabão. Não, mito também. Mito também. Vamos lá. O sabão também, ele resseca muito a pele, vai tirar aquela camada de gordura natural, né? Só a água corrente já vai limpar tudo o que precisa do óleo que ficou ali, né? E já vai refrescar. Então não interessante. precisa passar sabão. Qual que é a próxima, padre? Próxima é passar pomada. A pomada, nesse primeiro momento também não. Porque depois, se precisar, a gente vai ter que limpar essa pele. E aí é difícil tirar a pomada, vai raspar, vai doer. Então é melhor não. Mas nós Depois, vamos usar as pomadas num segundo momento para a Que são cicatrização. próprias para essa finalidade, Isso, as né, pomadas doutora? adequadas, exatamente. Próxima, a gente já, já falamos sobre Qual isso. é? Estourar a bolha. Então, estourar a bolha em casa é melhor não. Melhor Mas não. talvez num pronto-socorro o médico opte sim por estourar a bolha para facilitar essa cicatrização. Isso. Então, em casa é melhor deixar a Melhor bolha lá quietinha. não mexer na bolha, É, né? E a exatamente. última, cobrir a queimadura. Cobrir a queimadura é muito bom, sim, porque ele diminui a dor. Então, nesse primeiro momento, vai deixar cair bastante água corrente por 5 minutos, vai resfriar o local. Isso. E aí, depois, o que a gente vai fazer, aí sim, a gente vai usar uma pomada cicatrizante e vai colocar uma gaze, uma atadura, para diminuir a dor e auxiliar na cicatrização. Então, cobrir vai ser bom, sim. Doutora, então nós aprendemos esses primeiros socorros, né? Depois eu acho que o mais importante é manter uma higiene do local onde foi feita a lesão, né? Então, quais seriam os cuidados, né? Depois que passou esse primeiros socorros, né, que foram feitos, né? Esse cuidado mesmo de trocar mesmo o curativo, né? Como seria esse Daí o cuidado? ideal é lavar com um sabonete neutro, água corrente, duas Aí sim vezes ao pode usar dia. o sabão. Aí sim, aí depois já passou, já está estável a lesão, já está com um pouquinho menos de dor. Aí você vai lavar com água e sabão neutro, umas 2 vezes por dia. Vai deixar coberta a maior parte do tempo possível. Antes de colocar essa cobertura, é importante colocar uma pomada para não grudar na lesão, né? No caso de ter uma bolha, de ficar com um pouquinho de exudato, daquele líquido inflamatório, também é importante fechar. E se for uma bolha, a bolha for grande, o ideal é que procure assistência médica. Sim. Então vamos para a primeira pergunta do nosso Instagram. Você que participou lá, nós deixamos uma caixinha de perguntas para você participar. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha aqui, posso passar babosa? É verdade, babosa é bom. Olha só. Todo Essa foi uma mundo das gosta. perguntas que apareceu na minha rede social também, né? Ah, tá. A babosa também, nesse segundo momento de cicatrização, ela pode ser muito útil, mas nesse primeiro momento não. Vai criar ali resíduos, vai sujar, vai atrapalhar essa perda de calor, né? Precisa perder o calor, precisa resfriar, então ela vai atrapalhar nesse primeiro momento. E a segunda pergunta do nosso Instagram, o que fazer quando forma uma bolha grande e ela estoura? Ela estourou A bolha sozinha. estourou sozinha. Então aí você tem que redobrar os cuidados com a limpeza do local. Sim. Aquela pele solta, é melhor deixar ela pelo menos de umas 24 horas, porque ela funciona como um curativo biológico. Que ótimo. Ela deixa aquela carne viva que está por baixo, né? Sim, Aquela sim. epiderme exposta, ela forma uma capinha ali, protege. Depois, conforme ela for ressecando, aí ela já pode ser retirada
com cuidado. E nesses momentos, sempre tem que usar uma pomada antibiótica para evitar a infecção. E às vezes a gente precisa também de medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos também, dependendo desse nível. Então, bolha estourada geralmente tem que procurar assistência médica. Por isso que é importante procurar um médico, procurar um profissional para se cuidar. Também teve as perguntas aqui do Lucas Ferreira, que faz parte aqui da nossa seleção de mitos e verdades, que participou com a gente no nosso Instagram, e da Lucianinha, que mora em Lisboa, Portugal. Luciana, um beijo para você, que bom que você participou com a gente. Suas respostas já foram dadas aqui, né? Gostei da sua participação, viu? Mais uma pergunta do nosso Instagram. Posso tomar sol no local da queimadura? Tá na praia, se queimou, com ferro, vai na praia e leva ferro, aí se queima. Nossa, é complicado. Assim. Bom, primeiro que depois, vamos supor que seja uma queimadura um pouquinho mais, que tem alguns dias. E ela fica um local eritematoso, rosado, né? Depois vai ficando acastanhado. O sol vai atrapalhar a cicatrização dessa mancha. Vai fazer com que essa mancha dure mais tempo. Naquele momento inicial, se queimou e vai ficar na pele tomando sol, também é ruim, porque vai dificultar a perda de calor e pode aprofundar essa queimadura. Então, o ideal é que se você se queimar na praia, na piscina, você fique na sombra. Se proteja. Tá aí um Proteja assunto pelo menos legal a para sua região. próxima participação, né? Falar sobre queimadura de sol. Queimadura né? de sol muito comum nessa fase do Que legal, ano. né? No sol, tem muita coisa. Doutora, muito verdade. obrigada. Obrigada a vocês. Feliz pela 2023. Obrigada pela primeira participação no ano aqui. Primeira de muitas. Primeira de muitas, Fica se o Deus nosso quiser. convite, doutora, para voltar. Uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, Casa da Mãe Padre. Obrigada, Aparecida. Dani. Foi um prazer participar e falar desse assunto tão importante com vocês. Com Importantíssimo. certeza. Importante que a gente tem em casa, né? Então a gente precisa cuidar. Gente, por favor.